E aí, gurizada, seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo de palpites com a nossa quarta-feira, dia 20 de julho, cheia de jogos da Série A e da Série B, para a gente aproveitar e testar aqui o nosso conhecimento nesses campeonatos. Só lembrando, já no início do vídeo, está vendo aqui quais que vão ser os jogos que a gente vai analisar, né? Já deixei tudo favoritadinho aqui, Série A e Série B. Já deixa aqui nos comentários os teus palpites para os jogos e vamos bater quem que acerta mais, quem que tá mais ligado nesses jogos aí, beleza? Primeiro jogo que a gente tem, Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Analisando apenas as probabilidades desse time. Cada vez que o Red Bull tá com uma odd de 1.80, ele ganha apenas 25% dos jogos. Muito abaixo, muito abaixo. Agora, pela lógica, vai enfrentar o Fortaleza, que tá lá embaixo na tabela. O Bragantino é favorito nesse jogo, né? Se a gente der uma olhada aqui, nos últimos 5 jogos, o Bragantino vinha mal, vinha aqui de um empate, 2 derrotas, mas aí ganhou os últimos 2 jogos. O Fortaleza também vinha muito mal, mas nos últimos 5 tá com a mesma campanha aqui do Red Bull. Se pegar os últimos 5, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Tanto para um quanto para outro. Acredito que o Bragantino jogando em casa, então ele tem um fator ali, né? Aquele fator casa mais relevante. Mas assim, apostar na vitória do Bragantino, acho difícil. O que dá para a gente tentar fazer aqui? Vamos dar uma olhada em Bragantino e Fortaleza, como tá as previsões para esse jogo. Ó. Uma previsão de 2,25 gols e uma previsão de 10,5 escanteios. Entre os dois, jogando um contra o outro, vamos ver como que tá. Mais de 3 gols. Aqui só um, aqui 3 e aqui 3. Então, dos últimos 4 confrontos entre eles, tem uma média de 3 gols aqui. E aí, nesse jogo aqui, apenas um. A questão de escanteios, 7, 8, 7 e 7. É bem baixa a média de escanteio quando esses times se enfrentam. Vamos dar uma olhada o que a gente pode conseguir aqui então nesse jogo. Não é um jogo que eu tô muito confiante para fazer nada não, tá? Mas vamos dar uma olhada o que a gente consegue de odd nesse Bragantino e Fortaleza. Primeiro, tá, Bragantino jogando em casa. Não acredito numa vitória, mas a gente pode tentar aqui uma dupla hipótese. Vamos ver quanto estaria pagando. O Bragantino ou o empate 1.16. Vamos ver o que dá para montar aqui. A gente viu que nos últimos confrontos, nenhum jogo deu mais do que 8 escanteios. Esse jogo aqui chegou a 8, mas todos abaixo depois, 7, 7, 7. Então é uma média baixa de escanteio quando eles se enfrentam. Ainda vamos dar mais uma olhada aqui para garantir se tem alguma informação aqui no SofaScore. Nos jogos aí, não entre eles, né? Mas sim no geral. Bragantino mais de 10 e Fortaleza menos de 10. Então tá nada que deixe tudo muito claro aqui pra gente. Voltando ao que eu tava pensando aqui então. Dupla hipótese no Bragantino ou empate, porque tá jogando em casa. Escanteio, eu iria procurar alguma coisa no menos de. Ó, um menos de 14, a gente já leva essa odd para 1.4. Menos de 14 escanteios. Sabendo que nos últimos ali o máximo que deu foi 8, né? Cartões. Mais de 4.5 cartões quando eles se enfrentam. Cartões é uma coisa que eu não é comigo, não sei avaliar e vamos deixar quieto. E a última coisa que a gente pode dar uma engordada nessa odd é nos gols. De repente, aqui é o mais de 0. Para ter um golzinho nessa partida, né? A gente viu ali que no confronto entre eles sempre sai gol. E na verdade sempre sai nos últimos 4. 3, 3, 3 e só nesse 1. Então 1 mais de 0 é justo. Indo nessa linha conservadora aqui do Bragantino no empate,
menos de 14 escanteios e mais de 0 gols, a gente consegue chegar numa odd de 1.5, que é interessante. Esse aqui eu não vou, mas se fosse para eu jogar, o meu palpite seria este aí, essa combinação. Goiás e Fluminense. Fluminense, que campanha, hein? 4 vitórias e o empate. E aqui o Goiás vem cambaleando. 2 derrotas, 2 vitórias e um empatezinho. Fluminense favorito para esse jogo, mesmo jogando fora de casa, ó, com a odd 2.2. Tem ganho quase 70% dos jogos. De 10 jogos ele ganharia quase 7, digamos assim. Com essa odd, uma odd forte. Então essa odd a 2.2, ela é boa para a gente fazer uma dupla hipótese. Porque daí ela vai puxar um pouquinho para cima. Vocês estão vendo que eu jogo sempre meio retrancado, né? Ali o Fluminense total favorito, mas eu gosto de dar aquele vai que né. Empate ao Fluminense, já largamos de 1.3. Isso é bom. Vamos lá, Goiás e Fluminense. Para gols, tá uma previsão de 2.25 e escanteios 10. Vamos ver quando eles se enfrentam o que acontece. Últimos jogos entre Goiás e Fluminense. Temos esse jogo aqui lá em 2019 de 1-0, mas de resto, sempre com bastante gols, hein? Jogo bem movimentado sempre. E esse último aqui, mais recente, também 3-0, Fluminense. Um jogo que tende a pegar 9, 9, 12, 10, 14. Boa quantidade de escanteios. O que temos aqui? Goiás e Fluminense. Aqui, nessa previsão, estaria dando algo de 1-0 pro Fluminense. Fluminense não perde seus últimos 5 jogos. Então vamos lá. Empate o Fluminense para ser conservador. Vamos no gols. Mais de 0. Vai ter um golzinho nessa partida. E no escanteios, eu iria para mais de 7. Vamos só dar uma olhadinha. Já que o Goiás está jogando em casa, como tem sido os últimos jogos do Goiás? 11, 11, 10, uma cambada. Ih! Escanteio que não acaba mais, hein? Vamos nessa. Mais de 7. Ó. Vamos colocar essa aqui. Essa vamos junto. O que ficou então? Resultado: empate ou Fluminense. Mais de 0 gols para ambos times combinados. E mais de 7 escanteios no total da partida. Pegando uma odd de 1.75. Essa aqui nós vamos junto porque acho que está interessante. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. 7,5. Felipão deu uma boa mudada no Atlético, hein? Vinha de 3 vitórias e aí perdeu uma e um empate. O Atlético Goianiense perdeu as últimas 3. Na questão percentual, o Atlético Paranaense, com uma odd a 1.5, vence também quase 70% das vezes. Bem interessante. Uma olhadinha quando eles se enfrentam. Em 4 dos 5 jogos deu mais de 2.5 gols. Em 6 dos 7 confrontos, ambas as equipes marcaram. O Atlético Paranaense está 12 jogos sem perder pro Goianiense. E o Atlético Goianiense nos últimos 12 tomou o gol do Atlético Paranaense. Vamos ver agora a sequência das equipes separadamente. Igual o Atlético é uma equipe que marca e toma gol. Últimos jogos do Atlético Goianiense têm sido de poucos gols. E aqui os cartões. O que temos aqui para esse jogo do Atlético? Estão apostando aqui em vitória do Atlético Paranaense com 2-0.
Aqui, Atlético Paranaense, também 2,25 para 10. Vamos fazer a nossa clássica aqui, né? Cadê? Juntando dupla hipótese, sempre uma apostinha pé no chão. Paranaense ou empate. Total de gols, mais de 0. E nos escanteios, vamos dar uma olhadinha aqui no Atlético Paranaense jogando em casa, né? Vamos puxar ele aqui e ver o que tem acontecido nos jogos dele. Jogos do Atlético Paranaense. Primeiro tempo de muitos escanteios também, os últimos 4. Esse aqui deu só 2. Os outros, muitos escanteios no primeiro tempo. Todos. Nos últimos 10, só um não deu mais de 2 no primeiro tempo. E no jogo em geral, 10, 12, 10, 11, 7. Então esse jogo aqui ele puxou para baixo tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Os demais, bastante escanteios. Então daria pra gente botar aqui no primeiro tempo um mais de 2. Ainda baixa. E no geral, o que a gente consegue? Para ficar uma odd justa, teria que puxar um mais de 8 aqui, né? No jogo total. Mais de 8, meio perigoso, será? Ou menos de 14. Ou menos de 15, para pegar uma odd de 1.6. Olha, aqui tem que fazer um mistério para juntar uma oddzinha bacana, né? Atlético Paranaense ou empate, mais de 0 gols, mais de 2 escanteios no primeiro tempo e menos de 15 no total daí da partida. Quando é que teve 15? Uma vez contra o Bragantino. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 5 jogos não chegou a 15. Acho que é justo. Acho que é justo sim. Vamos botar junto. Uma odd baixa, né? Não é o ideal. Mas estamos ali. Internacional e São Paulo. Os dois estão com uma campanha bem parecida nos últimos 5 jogos. O Inter ganhou uma a mais aqui. O São Paulo empatou. Questão de vitória. A porcentagem baixa com essas odds aqui, né? Não tem muito o que pensar. O Inter tá jogando em casa, mas é um time que empata bastante também, né? Esse jogo aqui, difícil prever. QD aqui, Internacional e São Paulo. Também estão prevendo aqui 2,25 e 10 escanteios. O que temos aqui? Aqui nem estão colocando esse jogo. Eu sou gremista, né? Apostar aqui no jogo do Inter seria mais por torcer pro São Paulo, mas não tenho uma visão clara desse jogo aqui, o que pode acontecer. São dois times parelhos, eu acredito. Eles estão. O Inter dificilmente vai perder em casa. Daria pra botar um duplo hipótese, como a odd do Inter aqui tá boa, uma dupla hipótese de empate ou Inter. Seria justo. Mas jogo do Inter eu vou deixar quieto. Flamengo e Juventude. A Juventude tá mal. Isso aqui vai dar Flamengo. Isso aqui não tem como. Flamengo jogando em casa. Flamengo jogando em casa. Não vai dar Flamengo? Será que já joga lá o Cebolinha, o Vidal, o Escambau? Acho que ainda não, né? Acho que é na rodada do final de semana que essa galera pode jogar. Criar aposta aqui. Aqui é Flamengo. Não tem. Aqui é Flamengo. Como é que estamos aqui? 2,5 gols estão acreditando. Vamos ver como é que são os jogos desses dois. Tem pouco histórico aqui entre eles, mas uma vitória de 3-1 do Flamengo 2021
E uma vitória do Juventude. Esse jogo aqui eu lembro. Que era uma aguaceira no jogo. O campo virado em água. E um gol chorado lá que a bola parou e o cara meteu um chutaço lá de fora da área. Tem pouco confronto direto para ser analisado aqui, mas 2 jogos de bastante escanteio aqui, né? 12 e 15. Então nós vamos fazer o seguinte, aqui é Flamengo. O total de 0 aqui chega a pagar nada, ó. Os caras sabem que vai ter gol nesse jogo. Vamos nos escanteios, o que acontece? Dá pra puxar um mais de 8. Vamos dar uma olhadinha aqui, cadê o Flamengo? Vamos ver esses últimos jogos aí do Flamengo, só pra tirar o... Últimos jogos aqui, 9, 9, 10, 10... Dá pra puxar um mais de 8 aqui que... Vamos ter fé, né? Acho que vai. Chegamos numa odd boa. 1,71. 3 pilão. Vamos dar-lhe. Essa aqui sem muita história. Resultado, Flamengo. Mais de 8 escanteios na partida. Fechado? Santos e Botafogo. 2 times que estão parelho na tabela. 2 times que estão difícil. Botafogo aqui perdeu 3, ganhou 2. O Santos perdeu 2, ganhou 1, empatou 2. Aqui não tem o que fazer. Não tem o que adivinhar. E aí nós vamos ter que puxar alguma coisa muito mirabolante para a odd alcançar algum valor interessante. Pulei fora. Corinthians e Curitiba. Confronto direto, Corinthians mandando no Curitiba, obviamente. No campeonato, Corinthians lá em cima. Curitiba tá mal. Corinthians com essa odd ganha 70% das vezes. E Corinthians jogando em casa. O último jogo contra o... vou até dar uma olhada aqui. O último jogo contra o Ceará. Cadê? Fica aqui embaixo, né? Ah, é o Ceará que tava jogando em casa. Não, o Corinthians vai ter que se recuperar dessa sapatada que tomou do Ceará. Não é possível. Corinthians. Vai dar Corinthians. Não é possível. Vai dar Corinthians sim. Então vamos lá. Série A. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Criar aposta. Resultado. Corinthians. É Corinthians. E o que a gente pode botar aqui? Cadê o Corinthians? Corinthians e Curitiba. Também, sempre dizendo a mesma coisa, né? Não tem nada muito diferente. Vamos analisar os confrontos diretos. Às vezes muitos gols, às vezes poucos gols. Então no gol nem boto nada. 7, 10, 10, 10. Também não é algo muito confiante para nós ver dos escanteios, né? Corinthians que vai estar jogando em casa, vamos ver como é que tem saído os últimos jogos. 8, 8, 9. Ó, o que tem mais padrão é ter mais de 2 no primeiro tempo do que qualquer outra coisa. Aí só um jogo não teve, que foi esse aqui contra o Santos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os últimos 6 teve mais de 2 no primeiro tempo. Então a gente consegue juntar aqui de repente. Primeiro tempo. Mais de 2 já vai para 1,8. Interessante. É justo. Vamos dar-lhe que é justo. O resultado da partida vai dar Corinthians. E mais de 2 escanteios no primeiro tempo. Agora temos aqui, finalizando a Série B, Náutico e Ponte Preta. 2 times lá debaixo da tabela. Também aqui eu não faço nada. Série B não tem o que adivinhar. A Ponte Preta até tá 5 jogos sem perder.
Mas agora imaginar que também que ela vai ganhar é difícil. CSA e Cruzeiro. Cruzeiro amplamente favorito, né? Jogando fora de casa, amplamente favorito. Isso é bom para uma dupla hipótese, hein? Quando tá jogando fora de casa. Quando tá jogando fora de casa, isso é interessante. Dupla hipótese. Empate ao Cruzeiro, já começa em 1-3-3. Então agora a gente vai ver aqui. Cadê o Cruzeirão? Cruzeirão da massa. Que bom, não temos as informações aqui. Vamos ver se tem jogos seguidos para analisar. Sempre jogos de bastante gols aqui, né? Isso aqui lá de 2019, mas os últimos 4 gols, 2, 3, 3. Escanteios 9, 10, um monte, 14. Um mais de 7 aqui dá pra botar, hein? O mais de 7 aqui dá pra botar. O mais de 7. Chega pra 1,60, né? 1,60, 1,60. Oddzinha de 1,60. Nós já fizemos umas arriscadas agora há pouco aí de 1,60, né? Se botasse um mais 8, aí valeria ali. Mas daí já fica meio arriscado, né? Mas é isso aí, ó. Se quiser vir no baile, é dupla hipótese. Empate ou Cruzeiro, porque daí tá jogando fora de casa. É sempre bom considerar esse empatezinho, né? E o mais de 7 escanteios na partida. Vamos dali? Vamos dali. O que temos mais aqui? Chapecoense e Guarani. Não tenho nada pra fazer nisso aqui também. Porque a gente teria que... Esse tipo de jogo com dois times totalmente aleatórios, qualquer um pode vencer, pode dar qualquer resultado. Não tem como ter uma previsão. E aí, conseguir extrair a odd só de escanteio ou de gols pré-live, não tem como. Aí isso aqui é tu estar olhando o jogo, se tá com a pressão ideal e fazer uma aposta ao vivo lá no jogo, né? Olhando assim, não tem o que fazer. E é o mesmo caso de Novo Horizontino e Operário. Não é algo que eu tenha qualquer confiança em nenhum desses times. Apesar do Novo Horizontino aqui nos últimos 5 jogos ser 3 vitórias, nada que me deixe muito confiante. Rapaziada, é isso aí. Fizemos bastante apostas aqui nessa quarta-feira de muito futebol. Mas é o seguinte, se tu quer fazer jogos, fazer operações sem risco de dar head, tem como fazer. E eu gravei um vídeo mostrando como é que eu fiz aqui as apostas. Vai estar aqui na descrição. Vai ter um link do vídeo aqui, tá no meu YouTube aqui. Só dá uma olhada para tu entender como que funciona as apostas com 100% de certeza de lucro. Ou seja, tu vai fazer a aposta e tu vai ter 100% de certeza que tu vai ter lucro, beleza? É só olhar o vídeo que vai estar aqui na descrição, tá aqui mesmo no YouTube, e aí você vai entender como que funciona essa história, beleza? Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço, até mais!